Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, aperte o sininho, dê um like e ajude a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é: as esquerdas precisam moderar o seu otimismo. Pois bem, os fatos recentes, como as prisões de Sarah Winter, Fabrício Queiroz, a demissão de Weintraub, o desgaste de Jair Bolsonaro, a possibilidade dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro serem identificados, pode representar um grande desgaste para a extrema-direita e para o governo Jair Bolsonaro, que talvez possa ter um risco cada vez mais crescente de se encerrar precocemente, prematuramente, até porque o governo nada trouxe de positivo e praticamente as elites só estão esperando o Paulo Guedes concluir seus trabalhos para que possam desmontar o governo Bolsonaro e botar um governo neoliberal no lugar, de uma forma ou de outra, nem que seja com a hipótese de cancelamento da chapa Bolsonaro-Mourão, colocar o Rodrigo Maia, que foi um defensor da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e de outros retrocessos do governo Temer, como presidente titular da República. Bom, então as esquerdas com isso vieram com otimismo, só que com esse otimismo acabou mostrando novamente os mesmos vícios da esquerda mainstream, que chegaram a compartilhar até mesmo uma frase boba de Valesca Popozuda, que botou nas redes sociais, que era o seguinte: que as mulheres na quarta-feira vão se vestir de rosa e na quinta-feira vão se vestir de laranja. Uma coisa bastante banal, sem qualquer tipo de diferencial, né? Nem mesmo da questão de ironia, né? Mas aí foi compartilhada por várias personalidades das esquerdas brasileiras, né? Iludidas com aquela imagem falsamente esquerdista do funk, que na verdade é o correspondente atual do Cabo Anselmo dos anos 60, né? Aquele pseudo-esquerdista espetacularizado o suficiente para ludibriar as esquerdas, mas que no fundo não passa de um serviçal da direita, até porque antes de fazer proselitismo nas esquerdas, o funk era blindado pela Globo e pela Folha de São Paulo em seus momentos histericamente antipetistas. Pois bem, então as esquerdas, voltando para aqueles brinquedos culturais e falando de futebol, de repente deve recorrer ao médio de peruca para mais uma mensagem pacifista do tipo: o sofredor que aguentar as desgraças em silêncio receberá a bênção de Deus, e as bênçãos de Deus serão mais desgraça, mais sofrimento. Pois é, um médium que no seu tempo defendeu a ditadura militar, era reacionário que só, era a favor da servidão no trabalho exaustivo, tudo mais, e no entanto é cortejado pelas esquerdas porque aparece com fotozinha acariciando criancinha negra e pobre. Não dá para entender, né? Até porque são os milagres da narrativa enviesada que a mídia faz, em que infelizmente até mesmo as forças progressistas caem na armadilha, caem no canto de sereia. E aí tem esse otimismo agora com a crise do governo Bolsonaro, e as esquerdas imaginam que vão retomar o protagonismo, né? E aí surgem também divergências, né, a respeito dos antibolsonaristas terem que se unir como um todo, assim, unir independente da ideologia, seja por uma aliança mais umbilical, apesar das divergências ideológicas, ou apenas uma aliança parcial através de um objetivo comum, no qual há uma união apenas distanciada e circunstancial. Aí tem tantas polêmicas, e não bastasse o movimento Estamos Juntos, houve o deputado Randolfo Rodrigues, né? O Randolfo Rodrigues, deixa eu ver, ele era conhecido como... Ele era o senador Randolfo Rodrigues, era
Continua sendo do Partido da Rede, que não é exatamente um partido de esquerda, mas é um cara que parece articulado, assim, ligado a oposicionistas como Alessandro Molon, né, que é do PSDB, acho que ele foi da Rede, e que o Randolph ele declarou recentemente que ele quer uma frente ampla que inclua do PSOL ao MBL. Né? Então, são coisas assim bastante discutíveis, porque há dois pontos a considerar. Se essas alianças elas devem ser limitadas apenas a uma agenda mais inócua, como acontece no Estamos Juntos, no qual apenas se recupera a democracia liberal sem haver grandes rupturas, ou então uma aliança de esquerda e centro-direita, incluindo pautas um pouco mais populares, né? E aí há uma série de polêmicas nesse sentido, né? Porque não se trata de uma questão bastante aprofundada de reverter os retrocessos de 2016 e garantir toda a transparência das instituições, né? Então, circunstancialmente, claro que a centro-direita passou a adotar uma atuação mais exemplar, a grande imprensa profissional, a imprensa empresarial, ela veiculou fake news na época da crise do governo Dilma Rousseff, mas depois passou com a chegada do Bolsonaro ao poder, passou a ter uma atuação jornalística um pouquinho mais consistente, né? Com o Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão obtendo protagonismo. A Veja nem tanto, né? A Veja às vezes com seus surtos reacionários de fake news bastante vergonhosos ainda. E aí, e também o judiciário com uma atuação agora mais técnica, depois de tantos vacilos, de tantas atuações que mais parecem de passagem de pano em retrocessos promovidos pelo governo Temer e até mesmo no processo da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, que se deu porque o judiciário passou pano em muitas das denúncias contra o candidato e hoje presidente da República, né? Então, as esquerdas deveriam ter uma cautela. Não é um momento de festa, não é um momento de festa, é um momento que ainda é potencial, ainda é virtual, ainda não se começaram de fato os aspectos essenciais dos inquéritos das fake news. Fabrício Queiroz, já ia falar Fabrício Bolsonaro, veja só, ele é tão amigo da família Bolsonaro que a gente já chega a chamar Fabrício Queiroz de Fabrício Bolsonaro, né? É quase o parente, né? O cara é da família, né? Fazer o quê? Então ele mal acabou de ser preso e ainda não fez a sua delação, né? E as investigações, então, ainda nem chegaram a aspectos como o assassinato de Marielle Franco e a morte numa emboscada do miliciano Adriano da Nóbrega, né, na Bahia, porque dizem que ele tinha informações a oferecer sobre o caso da Marielle Franco e sobre o caso das milícias que controlam o crime organizado, boa parte do crime organizado no Rio de Janeiro, principalmente nos subúrbios e nas favelas. Então, são apenas aspectos que ainda são potenciais, são situações que ainda estão começando a se formar e não se sabe se vai haver um revés. Né? A situação ainda está muito imprevisível, né? Ainda não veio uma reação mais enérgica de Bolsonaro e companhia, né? E ainda o momento ainda é de expectativas, né? E não de possíveis desfechos. Não há uma coisa ainda para esboçar de concreto, né? O que se tem é apenas
um esquema dois esquemas de investigações, um de fake news e agora esse das rachadinhas, das milícias, e aí elas vão começar e depois é que se perceberá como é que isso vai dar. O momento também é de cautela. As elites que fizeram o golpe de 2016 não vão entregar o poder às esquerdas, as esquerdas não vão recuperar o protagonismo político, porque as circunstâncias simplesmente impedem isso. Não é porque eu ou você ou qualquer um queremos, mas a pressão que as elites fazem impede que as esquerdas possam retomar o poder. As esquerdas apenas vão ser usadas como trampolim para a direita moderada retomar o poder, como no caso do movimento Estamos Juntos, que cooptou setores das esquerdas para um apoio, mas só que um apoio sem ruptura. É um movimento assim praticamente estéril, sem propostas concretas, sem um projeto para o país de verdade, um projeto para os brasileiros, né? Os Estamos Juntos é apenas um engodo político que só serve para forjar um bom mocismo para os setores do PSDB, do DEM, da Cidadania e outros partidos da direita moderada que querem retomar o cartaz e querem retomar as rédeas da política nacional. Bom, ficamos por aqui. Então, fiquem em casa, ou saiam quando necessário, não se arrisquem ao coronavírus. Um grande abraço e até lá!